notícias para os irmãos. Essa semana nós tivemos a honra de receber a visita do reverendo Jonathan Gessner. Ele é um pastor canadense e americano. Ele passou alguns dias aqui na nossa cidade e, como ele estava sozinho na cidade, na realidade, a esposa dele veio para um evento e ela era palestrante do IFMS, e ele veio junto com ela. E chegou na cidade, ele falou, e agora? Para onde eu vou? E aí ele falou, vou na igreja. E veio durante a semana aqui na igreja. Uma pessoa abençoada. Ele é doutor, se não me engano eu passei até o currículo dele no nosso grupo. Ele é doutor em História da Reforma Protestante. Presbiteriano, de raiz, fala um português bem arrastado, mas para nós foi uma bênção. Deus prepara tudo. Assim como Ele preparou cada detalhe da nossa vida, assim como Ele preparou cada detalhe da passagem do povo de Deus. Era uma quarta-feira onde eu não tinha voz. Praticamente não estava conseguindo falar. E ele esteve aqui, com muito custo, eu consegui conversar um pouco com ele. E à noite ele veio e eu pedi para ele trazer uma mensagem para nós. E ele trouxe uma mensagem com muita dificuldade, né, com um inglês bem arrastado, né, um português bem misturado, né, mas tem um detalhe. A palavra de Deus, ela vem em línguas. E quando a pessoa fala, pode falar em inglês, em alemão, em libras, não importa. A mensagem do Senhor nos alcança. E foi isso que aconteceu aqui nessa quarta-feira. E a mensagem dele foi uma mensagem muito pertinente. Muito pertinente porque a nossa igreja está passando por um momento de revitalização. Ela está se reconstruindo. E pouco a pouco ela está se preparando até mesmo para a organização efetiva. E tudo isso faz parte de um plano do Senhor para o seu povo. Assim como Deus tratou, e no momento que eu não tinha voz, Ele enviou uma pessoa para falar para a nossa igreja. Isso é especial. Porque da mesma forma, Deus já fez isso várias e várias vezes, como eu citei, e hoje nós vamos trazer um exemplo disso. Um exemplo que está lá no texto, que nós vamos tratar daqui a pouco, lá em Ezequiel, do profeta Ezequiel, e nós vemos que, mesmo diante daqueles que partem, daqueles que morrem, Cristo prepara a ressurreição. E diante disso, meus irmãos, essa é uma realidade que se aplica a nós como igreja, porque nós estamos nos reconstruindo, nós estamos revivendo, renascendo como igreja. E isso é importante, porque o mesmo Deus que trouxe vida aos ossos, também traz o reavivamento para a nossa igreja. Então, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir o texto do profeta Ezequiel, um texto bastante conhecido, Ezequiel 37, versículos de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Os irmãos possam acompanhar a leitura. Só um instantinho que eu estou organizando algumas coisas aqui. Okay. O texto diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor
e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Pai, mais uma vez, humildemente nós te pedimos, Senhor, para nos tratar através da sua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que nós possamos nos voltarmos a ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos transforma e nos conduz e nos exorta. Assim eu quero te pedir, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, dos detalhes que nós precisamos entender dessa passagem é primeiro o nome de Ezequiel. O significado do nome dele é Deus torna forte, endurece ou endurecedor. Deus, através do nome de Ezequiel, mostra para o povo que ele veio para endurecer o povo, falar com o povo. Endurecer no sentido de trazer uma palavra forte do Senhor. Ezequiel tinha aproximadamente 30 anos. Para ser mais exato, aos 30 anos, ele é chamado para o sacerdócio. Isso é uma questão judaica importante, porque aos 30 anos eles se dedicavam ao sacerdócio. Não era antes. E dificilmente era depois, a menos que fosse um chamado de Deus, mas o sacerdote era preparado aos 30 anos. O povo estava exilado. O povo estava exilado à Babilônia. Esse período de escravidão, e vamos ter um detalhe, que o exílio naquele tempo era um momento em que eles eram deportados, eles não eram escravos. Ou seja, naquele tempo, eles eram levados para um lugar, e nesse lugar eles poderiam cultuar, poderiam ter a
a sua autonomia religiosa, a sua cultura, apesar de com o passar do tempo, as outras culturas, da onde eles estavam, iam se envolvendo com a cultura do povo. É assim que era o exílio daquele tempo. E Ezequiel foi chamado para estar ali no meio daquele povo que estava na Babilônia, falar com aquele povo, trazer a mensagem do Senhor. E um dado momento, Ezequiel é levado pelo Senhor para esse vale dos ossos secos. Ele tem essa visão. Uma visão onde ele chega num lugar onde está lotado de ossos sequíssimos. E ele andava ali ao redor, e Deus mostrando para ele, para mostrar para ele que ali era o povo do Senhor, que já estava seco espiritualmente. E Ezequiel vem tratar com aquele povo de um desespero que eles estavam passando, um desespero coletivo. Essa era a mensagem principal. O povo estava seco espiritualmente. O povo precisava de um renovo. E um detalhe que nós, às vezes, tentamos buscar na nossa vida é que nós precisamos, sim, ser profetas, assim como Ezequiel, levar a mensagem para o povo que está espiritualmente seco. Mas a obra é do Senhor. É o Senhor que vai falar. Tanto é que Ezequiel estava ali e Deus fala para ele, fala assim, tá? Profetiza para eles. Eles podem viver. E quando o profeta sabe, ele reconhece e fala, Deus, o Senhor, o sabe. Deus, ele reconhece que ele não tem o poder para isso, a não ser o próprio Deus. E ele fala para o povo, conforme Deus fala para os ossos, fala, olha, revivam. Porque Deus está mandando. Meus irmãos, isso tudo mostra para nós uma promessa de Deus para a nossa vida e para o povo dele. Uma nova vida, um renovo, um renascimento. Se nós nos voltarmos ao texto de João 3, de 5 a 8, respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires e Deus não te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Da mesma forma com que Deus fala para o profeta, falar com os ossos secos, profetizar para eles, em dado momento, esses ossos que se juntavam, que estavam criando forma, criando corpo, precisavam ter um espírito. Meus irmãos, as nossas igrejas hoje, ela está cheia de pessoas secas espiritualmente, com um espírito vazio, como se fossem zumbis, apenas indo, sentando nos bancos da igreja, como se fosse o suficiente. Não é isso. Então esse reavivamento que é mostrado ali ao povo de Deus, é o mesmo reavivamento que nós temos hoje para as nossas igrejas, e principalmente a nossa igreja daquele bonito. Nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos renovar o nosso corpo. Tirar esses ossos secos que nós temos e enchê-los de carne verdadeira, encher do Espírito verdadeiro, encher da fonte de Cristo Jesus. Então, só existe um caminho para isso, uma forma para isso. É entender pelo poder de Deus que só Ele, o Espírito Santo e Cristo, que é a fonte, tem a condição disso.
mas nós somos usados para isso, para levar essa mensagem, para falar para esse povo, para trazer para eles um renovo, apresentar a cruz, apresentar um plano de salvação, para que eles possam entender e se encher do Espírito. Porque o mesmo Deus que julgou o pecado de Israel foi o que prometeu restaurar o seu povo e nos restaurar como igreja. Desculpem o exemplo, mas eu me lembro a nossa chegada a Bonito, a igreja estava vazia. E aos poucos ela veio trazendo pessoas que muitas delas eu sequer conheci. Conheci depois, ou conheci no momento de estar na igreja. Porque quem faz essa obra é Deus. É Ele que traz o povo. É Ele que traz cada um de nós. Vou dar um exemplo aqui, desculpa minha irmã usar o exemplo de vocês. Quantas vezes aqui nós orávamos, Senhor, traz uma pessoa que possa louvar, possa cantar, Pai, porque nós não temos gente preparada para isso. E o casal que se preparou para vir para uma cidade onde para eles era tudo novo. Isso é Deus. Não sou eu, não são eles. É Deus fazendo isso. Porque Deus sabe a sua necessidade e coloca cada um na igreja. Então você precisa saber que você tem um papel importante dentro da igreja do Senhor. Porque se Ele te trouxe até aqui, não é por nada. Não é simplesmente, Ele te trouxe para cá para você sentar e cruzar os braços. Não, Ele te trouxe para cá para você realizar algo novo, para o renovo da igreja. Então, meus irmãos, eu queria dizer 3 aspectos que eu acho importantes para a nossa igreja no dia de hoje. O primeiro é que é o estado do morto espiritual da igreja. Esse vale dos ossos mostra a condição de um povo sem vida. Como eu disse, muitas igrejas estão passando por isso, mas a igreja presbiteriana de Bonito não pode. A igreja presbiteriana de Bonito não pode passar por isso. Ela não pode ser uma igreja de ossos secos. Ela precisa ser uma igreja que tenha vida, porque a palavra do Senhor é pregada todos os dias aqui. Todos os momentos a palavra do Senhor, ela é trazida na sua essência. Essa é a preocupação que nós temos, cada um dos irmãos que passam por aqui. Então, meus irmãos, se nós passamos por isso, nós não somos pessoas áridas, ou seja, vazias, sem carne ou limpas de tudo. Nós não podemos ter uma frieza espiritual. Quando nós somos frios espiritualmente, nós estamos vazios do Senhor. Então nós precisamos reconhecer que não se trata aqui de desânimo. Se trata da própria frieza. Olha, eu não acho que é o momento de fazer alguma coisa. Não é isso. Não pode ser assim. Olha, eu não vou me envolver porque não me chamaram. Não se envolva. Você precisa se envolver. Você foi cheio do Espírito. Você é trazido pelo Espírito. Você bebe da fonte. Ou seja, você está preparado para isso. Então, meus irmãos, nessa primeiro momento aqui, nós somos transformados de um desânimo espiritual, de uma frieza espiritual, para um fervor espiritual. Nós precisamos ser transformados assim. Porque a igreja local, ela só será reavivada quando reconhecer a sua incapacidade. Nós somos, sim, incapazes. Nós somos, sim, pecadores. Nós somos falhos, nós somos pequeninos. Mas nós temos um Deus que é soberano, que é maior, que pode nos tratar, que pode nos cuidar, que pode falar através de nós, que pode nos usar. Então, vamos deixar de lado
essa nossa frieza. Vamos deixar de lado esse nosso espírito vazio, esse nosso corpo vazio. Porque se a obra regeneradora é dele, é de Deus, sem ela, a igreja se torna apenas uma organização humana. Sem Deus, é só uma reunião de pessoas. Sem Deus não é igreja. Sem Deus é apenas um amontoado de pessoas, um clube de pessoas. Nós não somos um clube de pessoas. Nós somos pessoas cheias do Espírito. Num segundo ponto, meus irmãos, a palavra e o Espírito, elas tratam um reavivamento. Ezequiel profetizou aos ossos que começaram a se unir. Lembre-se disso. Vocês já imaginaram essa cena? Vocês já pararam para imaginar você ali no meio daqueles ossos, você profetizando, você orando, você falando o que Deus pediu, e esses ossos se juntando, e você escutando aquele barulho dos ossos se juntarem, a carne vir se acumulando, os nervos, os tendões. Vocês já viram cenas assim no cinema? Vocês já imaginaram vocês participando disso? Vocês pregando para pessoas e falando do amor de Deus, e elas reconhecendo, e elas se enchendo do Espírito, se enchendo de carne, da carne do Espírito Santo. Vocês já viram essa cena? Já imaginaram essa cena sobre vocês? O problema é que muitos fazem isso e acham que o poder é deles. O poder não é deles. O poder não é seu. O poder é do Senhor. Então, por isso que você precisa pregar. Você precisa proclamar a palavra. Você precisa falar ela da forma como ela é. Porque é ela que é viva, é ela que vai encher o Espírito Santo. É ela que vai encher cada um. É necessário que ela seja pregada e aplicada. Imaginem, meus irmãos, que você está no momento em que você precisa abrir o seu coração para essas pessoas que não estão voltadas para a palavra do Senhor, que não conhecem a Cristo. Você precisa abrir o seu coração para isso. Porque a palavra diz que da boca tem que sair o que o coração está cheio, e sai o que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito Santo, seu coração está pronto para isso, você vai falar conforme o Espírito Santo. Quando você ouvir a palavra aqui no culto, quando você ouvir uma pregação, um estudo, ele precisa ser um sopro para a sua vida. O mesmo sopro que você vai proclamar na vida daquelas pessoas que você vai levar e vai proclamar a palavra. Porque o sopro do Espírito, ele vem de Deus, ele não é meu, ele não é seu. Mas nós podemos pedir ao Espírito Santo para que tome aquela pessoa, para que encha daquela pessoa do Espírito. Isso depende de nós. O profeta não tem o poder de Deus, mas ele tem a palavra de Deus. É isso que Deus fala para o profeta. Você profetiza. O profetizar não é simplesmente falar, olha, amanhã vai... Não, é orar pela pessoa. É explicar para ela, é orientar ela, é mostrar para ela o caminho. É mostrar para ela a verdade. Então, meus irmãos, nessa segunda parte, a palavra acompanhada pelo Espírito é o meio pelo qual Deus vivifica e fortalece o seu povo. Meus queridos, nós precisamos entender que o ministério da palavra de Deus, ele é do Espírito, ele não é nosso. Nós podemos usar ele. Nós podemos falar através dele, mas não é nosso, não é nosso poder. O poder é de Deus, o poder é do Espírito. Num terceiro ponto, meus irmãos, é que essa promessa
é uma esperança de reavivamento para a nossa igreja. Deus promete abrir sepulturas e trazer o povo de volta. Ou seja, aqueles que estavam mortos serão ressurretos. Aqueles que estavam mortos voltarão à vida. Aqueles que estavam mortos abrirão as lápides e sairão e adentrarão ao reino do Senhor. E isso tudo precisa que nós proclamemos essa palavra, porque Deus vai fazer essa obra. Porque Deus vai fazer o que Ele já prometeu, que todos estaremos, os escolhidos, todos estaremos no seu reino. Não há uma situação que Deus não possa intervir. Não há uma situação ou alguém que seja impossível de se converter. Porque Deus é poderoso demais para tudo isso. E às vezes nós acabamos nos frustrando porque pregamos para alguém e aquela pessoa não veio à igreja. Porque aquela pessoa não reconheceu. O poder não está em você. É no Espírito Santo. É no tempo dele. E eu vou dar um exemplo da nossa igreja. Quantas e quantas pessoas eu visitei que eu sei que não viriam para a nossa igreja. Pertencem a outras igrejas. Quantas e quantas pessoas eu visitei que pertencem a outras comunidades. Eu sabia disso. Mas elas estavam precisando de uma palavra. Elas estavam precisando de um tratamento. E Deus falou, vai lá. E eu falei, Senhor, mas Senhor, vai lá. E eu entendi o que Deus quis dizer. Eu entendi que Deus queria que fosse alcançar aqueles que foram escolha dele. E quando começou-se a se fazer isso, Deus enviou outras pessoas que sequer nós imaginávamos que estariam na igreja. Pessoas que nós sequer poderíamos ter a ideia de que um dia ela viesse à nossa igreja. E elas vieram, e elas estão aqui. Então, meus irmãos, não é um poder, não é nosso, é o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo que vai agir sobre aqueles que são os escolhidos, como diz a palavra, que os seus escolhidos Ele irá reunir na sua igreja. Então, quando nós falamos com alguém, não importa quem seja, os escolhidos dele para essa igreja, Ele vai enviar, no tempo dele, no momento dele, mas pela vontade dele também. Então nós não sabemos quem são, mas nós sabemos que os escolhidos estarão aqui. Os escolhidos da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Bonito, estarão aqui como vocês estão. Como outros irmãos que hoje não puderam estar presentes, que fazem parte dessa igreja, muitos estarão aqui. Eu já falei uma vez para os irmãos e vou tornar a dizer. Eu vejo esses bancos aqui cheios de pessoas. Isso não é profetada, mas isso é a profecia de Deus. Que Deus fala para o profeta, profetiza para o povo, profetiza para eles. Então, meus irmãos, não se surpreendam se em dado momento aqui os bancos estiverem lotados. Porque é o Senhor que manda, e vai ser no tempo dele, da forma dele, mas nós precisamos estar proclamando, precisamos estar profetizando. É isso que ele fala para o profeta. Jesus em João 11:25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Toda a revitalização, irmãos, da igreja, passa pela mão de Cristo. Porque é Ele que vai fazer. Porque Ele é vida. Porque Ele é esperança. Porque Ele é o fundamento da fé. Ele é o nosso fundamento. Queridos, queria que você imaginasse, assim como teve ali no Vale dos Ossos, um exército numeroso. Um exército de convertidos.
Um exército de cheios do Espírito. Um exército que veio para poder renovar a igreja. O povo de Israel foi renovado a partir da palavra do profeta, assim como a nossa igreja será renovada. Então, levantarão aqui famílias, levantarão pessoas aqui, levantarão jovens, firmes em Cristo, levantarão crianças, adultos, não importa, Deus irá levantar o seu povo como um exército vivo espiritualmente para poder fazer as batalhas que Ele mesmo já posicionou. Então, meus queridos, essa visão de renovação, de motivação e de fé, ela não é só para o presente nosso. Ela não é só em volta o nosso futuro, mas ela também fala do nosso passado. Porque para nós podermos entender essa passagem, nós precisamos ver que em dado momento nós estávamos secos espiritualmente. E se nós não entendemos isso, nós não vamos entender que nós seremos renovados, seremos cheios do Espírito e vamos ressurgir no momento certo. Isaías 26:19 diz que os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra será a luz dos seus mortos. O versículo 23 de Ezequiel 17 diz: nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Um Deus maravilhoso, que preparou tudo isso, que preparou um novo povo, que ressurgiu um novo povo para ser povo dele e Deus desse povo. A missão da igreja, meus irmãos, é proclamar o Evangelho, edificar os santos, aqueles que são separados, uns com os outros. Assim, nós precisamos tratar uns aos outros, cuidar uns dos outros, proclamar a palavra uns para os outros, para que a esperança da igreja não venha através de métodos, mas através de Cristo vivo, o Cristo que reina sobre todos nós. Para concluir, meus irmãos, é duro quando o pastor fala, tá, para concluir, aí tem mais 45 minutos de culto, né? Mas não é assim não, meus irmãos. Queria concluir lembrando que nós iniciamos na nossa introdutória falando um pouquinho de Lázaro, daquele que morreu e que foi ressuscitado. Assim, da mesma forma, Deus chama a sua igreja para sair desse vale de frieza, para sair dessa frieza espiritual. Deus nos chama para fora. Como Jesus chamou Lázaro, falou, Lázaro, vem. Assim Deus nos chama. Assim Deus nos chama para nos enchermos do Espírito. Vem. O Vale dos Ossos Secos nos mostra que o reavivamento não vem de uma estratégia humana. Não é pelas nossas forças, mas pelo poder soberano de Deus. E somente quando o Espírito soprar, nos nossos ossos viverão. O Espírito Santo de Deus vai tocar cada um de nós, para que nós possamos ganhar a vida. Independente de quem quer que você seja. Independente do que você tenha. Independente dos seus erros. Porque Deus não olha para os nossos erros. Deus nos escolhe como nós somos. Porque Ele nos conhece desde o início. E se fosse diante das nossas falhas, Ele jamais nos escolheria. Ele nos escolhe porque Ele nos ama. E é porque Ele nos ama que Ele
entrega o seu Espírito, dá um sopro do Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos reviver e adentrarmos no seu reino. Deus, em seu devido tempo, chama eficazmente aqueles que os predestinou para a vida, iluminando-lhes espiritualmente a mente, para que compreendam as coisas de Deus. Confissão de Fé, capítulo 10, primeiro. O mesmo Deus que soberanamente vivifica o pecador é quem reaviva a igreja. Por isso que nós precisamos estar voltados à nossa igreja. Imagine agora, meus irmãos, você participando dessa obra. Imagina você, meu irmão e minha irmã, participando de toda essa história da igreja. A igreja completa na semana que vem. Na realidade, completou agora, dia 3. 30 anos. 30 anos de uma história que teve momentos, tá, que começou numa varanda, chegou a uma igreja, cresceu e num dado momento ela diminuiu. E ela reviveu e ela está revivendo agora, para que ela possa ser preparada e organizada em breve. Então, meus irmãos, não tema que a igreja enfraqueceu. Não ache que possa ser mais difícil, não é. Porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus é soberano para poder fazer muito mais. Não desanime diante da frieza espiritual, meus irmãos. O mesmo Deus que ergueu Israel do exílio, que chamou a Lázaro do túmulo e que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é quem tem poder soberano para reavivar a igreja hoje. A igreja presbiteriana de Bonito, que está sendo renovada. Cristo é a vida que vence a morte. O Espírito Santo é o sopro que reanima a igreja para a glória do Pai. Amém. Pai amado, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, para cuidar de cada um de nós, Pai, para falar, Pai, ao nosso íntimo, para que nós possamos nos voltar a Ti, Senhor. Para que nós possamos reavivar a nossa igreja, Pai. A revitalização da nossa igreja. Nós sabemos que depende do Senhor, porque só o Senhor é poderoso e soberano para realizar essa obra. Mas que nós possamos participar dela, Senhor, estar motivados e preparados para isso. Pai, eu te peço, eu te agradeço mais uma vez, Pai, pela palavra, e nos transforma, Pai, em verdadeiros seres, cheios do seu Espírito, Pai, longe das fraquezas e dos ossos secos, para que nós possamos ser um povo seu, Pai, fortalecido e como exército preparado para a batalha que é sua. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero